Vamos fechar o nosso giro, então, pelos 4 grandes do Rio com o Vasco. Vasco da Gama, que permaneceu na primeira divisão. Vamos lá, Breiler, Eugênio, Natália, Ramon Dias, destaque do Gigante da Colina para 2024. Qual é o ponto positivo? Fala, torcida Cruz Maltina, tudo bem com vocês? Sejam todos mais uma vez bem-vindos aqui dentro do canal. Já vou deixando os créditos ao canal ESPN, programa Futebol 360, trazendo notícia atualizada do Vasco. Vasco, nova era do Vasco 2024. Pontos positivos, renovação do elenco. Pontos negativos, saída de PEC para o LA Galaxy. Mas, segundo eu vejo pelo ponto positivo nesse ponto negativo da mídia. Porque é o seguinte, o PEC foi a segunda maior venda da história do Vasco. Então, com a venda de PEC, ele conseguiu trazer Adson, tá fechando com mais 2 reforços, só com o dinheiro da venda de PEC. Então, tem um ponto positivo aí para o torcedor, nesse ponto negativo para a mídia. Campeonato Carioca volta amanhã, começa ali já, Vasco já vai enfrentar o Volta Redonda. Volta Redonda não, Boa Vista. Volta Redonda é contra outro time. Então ali já tá, Ramon Dias já tá com o seu elenco principal lá na pré-temporada e o auxiliar técnico está aqui junto com o restante do time. Então ali o Vasco ele vem com um time alternativo para o Carioca e assim vai. Então reformulando o elenco e fazendo com que seu time fique mais forte. Então, pessoal, primeiro já vou pedindo para você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, acione suas notificações, porque assim que a gente postar algum conteúdo, você já fica por dentro de tudo que está acontecendo com o Vasco. E deixa o seu comentário e o seu like também aí, que nos ajuda muito dentro da plataforma. Valeu? Acompanha a notícia até o final, que vocês vão estar, que eu preparei para vocês. Valeu? Vamos lá, Breiler, Eugênio, Natália, Ramon Dias, destaque do Gigante da Colina para 2024. Qual é o ponto positivo aí? Renovação do elenco. Para mim, o principal ponto positivo é a renovação do Ramon Dias. A manutenção da comissão técnica. Ponto negativo, saída de Gabriel Peck para o LA Galaxy. O Vasco que joga, né? O calendário do Vasco nesse início. Boa Tem Vista, torcedor que não acha tão negativo assim. Madureira e Bangu. O que você não acha negativo? Não, tem torcedor do Vasco que não acha tão negativo assim a saída do PEC, até pela grana envolvida. Legal, vamos lá para as novidades então do Vasco. Me acompanha aí, Natália. Manutenção de Ramon Dias para a temporada. Sim. Tá aí, o Breiler pediu, tá escrito aí. Lembrando, o Vasco disputa amistosos no Uruguai, até o Eugênio tá amanhã. Sim. No jogo contra o São Lourenço. Eu narro domingo o jogo contra o Deportivo Maldonado. Uma série de amistosos aí do Vasco. Quinta e sexta, exclusivo no Star Plus, tá? Para o torcedor Cruz Maltino. É isso aí. O Eugênio, aliás, vai abandonar a gente no 360 amanhã e sexta. Mas por um bom motivo. Mas vamos lá, siga lá. Chegada de Alexandre Matos. Acho que é bem positivo, né? Acordo encaminhado com Juan Sforza, do Newell's Old Boys. Bom jogador, Eugênio? Bom jogador. Bom. Coelhares, Flamengo, tá na mira. Jogador. Também estaria acertado. Bom jogador, muito tempo lá no Oriente Médio. O Vasco na temporada passada sofreu muito por não ter alguém no meio de campo lúcido para segurar uma bola, articular uma bola. E o Coelho, apesar de ser um volante, ele é um cara que dá uma dinâmica para esse meio de campo. João Vitor e Robert Rojas são 2 reforços para a zaga. João Vitor ex-Corinthians, né? Isso. E Rojas ex-River Plate. Ainda tem ali, tá aí para chegar a qualquer momento, o Adson, ex-Corinthians também, que o Vasco já acertou a contratação, estava no Nantes. É mais um reforço, até porque o Vasco perdeu o PEC, né? É um jogador de lado de campo. E tá magrinho o Payet. O Dimitri Payet. Tá forte. Acabou o croissant. Tá fibrado. Acabou o croissant. Já tá até falando português com alguns ali. É crossfit, trocou o croissant pelo crossfit. É isso. É uma perspectiva muito interessante, eu acho. Essa parte ele tá bem mesmo, fisicamente, demonstrou que pode ser o cara, Eugênio. O Vasco superou aquela dificuldade da primeira temporada na volta à Série A, no sufoco, tremendo até os últimos minutos da última rodada, correndo risco, mas com um time que começou a engrenar desde a chegada do Ramon Dias e de reforços que vieram no meio do ano. O Ramon Dias foi fundamental para mudar o panorama do Vasco. E agora vai completando o elenco com a capacidade do Alexandre Matos, né, de negociar no mercado. O Vasco ganhou algumas divididas aí nesses reforços que já chegaram com outros clubes brasileiros.
E são nomes promissores. O Vasco reforça a zaga, o Rojas pode jogar de lateral ou zagueiro, o João Vitor também pode jogar em várias posições diferentes da defesa. João Vitor jogou como lateral na passagem que teve por Portugal. Sim, no Benfica, no Nantes também jogou, lateral ou zagueiro. O Vasco ganha opções no elenco para melhorar o sistema defensivo. E caso se confirmem as chegadas do Coelhar e do Esforça, o Esforça é um jogador de 21 anos, volante, primeiro volante, canhoto, do Nils, que foi o principal jogador do Nils, que mais atuou pelo Nils, mais que deu passe no Nils na temporada passada, o jogador que está na seleção pré-olímpica da Argentina, para ganhar uma consistência de meio campo que o Vasco não teve na temporada passada. Né? O ano inteiro o Vasco não teve um volante, até porque quando chegou o volante ele foi para a zaga. O Medel, bota ele na zaga porque está pior ali. Então ele vai encorpar muito o meio de campo com essas chegadas. Acho que ainda tem uma carência no ataque. Veio o David do Inter, que estava emprestado ao São Paulo. É um jogador que a torcida não fica assim, brilhando os olhos, mas está lá, é opção para o técnico. Composição de elenco. E a chegada do Adson agora, né? É um time que vai ganhando mais corpo. O Abel adora falar musculatura. E com a sequência de trabalho da comissão técnica, tem uma perspectiva melhor para ter um ano mais estável. O Alexandre Matos falou na coletiva de apresentação dele, perguntaram sobre o objetivo do Vasco. O objetivo é ser melhor que em 2023. Não vai estabelecer meta de ganhar título A, B ou C, porque você sabe que ainda não é por aí. Se vier um título, óbvio que a torcida vai ficar muito feliz. Mas é ter um ano mais estável e ir crescendo aos poucos. Não sofrer, por exemplo, como sofreu em 23. Mas acho que esse é o discurso e deveria ser o discurso de muitos times que estão passando por um processo de reformulação, de uma nova identidade de gestão. Eu sei que a gente contesta muito como foi E tem nova gestão também no clube associativo, exatamente, né? Com o Pedrinho assumindo a presidência. Aliás, inclusive mudou até a sala. A sala de presidente do Vasco deixa de ser em São Januário e passa a ser na sede náutica da Lagoa, recentemente reformada. Mas eu acho que o Vasco passa por um caminho ou mostra que está indo a uma direção justamente dessa que o Matos falou, né? O discurso está muito atrelado aos movimentos que o Vasco está fazendo. Essa temporada a gente não pode sofrer o que a gente sofreu na temporada passada. Quando a gente tem uma SAF, muitas vezes a gente questiona a SAF, como é feito isso, como é que é o contrato, o que de fato o clube ganhou com isso. É um processo de renovação, de responsabilidade, de entendimento de planejamento, de uma organização que o Vasco não teve. A Série B foi do jeito que foi, o Vasco correu o risco de não subir. Né? Quando sobe ali, tinha uma campanha fora de casa extremamente horrorosa, volta para a Série A, começa com um planejamento e uma ideia que não tem convicção e o trabalho também não anda, né? Que era o caso do antigo treinador, que eu esqueci o nome dele agora. Barbieri. O Barbieri, exatamente, que estava no Red Bull Bragantino e acabou saindo. Então, o Vasco dá nessa temporada sinais de que vai fazer um processo mais dentro de algo a médio e longo prazo do que do imediato. E eu acho que todo clube que se preza e que quer entrar de novo num cenário de disputa, de competitividade, de ser grande de novo, de estar no cenário de disputa de título, tem que seguir esse caminho. Porque se for no imediato, eu quero agora. Aí você vai lá e faz loucura agora não resolve e depois, como é que você colhe? Segundo ano da SAF agora, né, Breler, para 2024, comandando o time. Não, e existe o lado bom, que é permanência da comissão técnica, do Ramon Dias, que foi um técnico que passou confiança, a existência de uma base. O Vasco hoje tem uma base do time titular. Então, o movimento de mercado na composição, de uma contratação de impacto aqui e ali para elevar o nível do elenco, mas já há uma estrutura de onde o Vasco pode partir. No ano passado, foi início do zero. Muitas contratações, um elenco desequilibrado num primeiro momento, porque foram muitos jogadores jovens, jogadores promissores, e faltou estofo para esse time. E esse estofo chegou nas contratações de meio de temporada. Então o Vasco começa no campo com uma realidade diferente, um pouco mais promissora. Agora, internamente, esse Vasco ainda desperta dúvidas. Um clube que contrata o Alexandre Matos contrata pensando em mercado agressivo, em ser mais protagonista, em trazer contratações de mais impacto. E nesse primeiro momento a gente tem visto o Vasco, não é um trabalho incipiente do Matos,
mas ele já enfrentando alguns choques de realidade. Os fluxos de caixa na 777 ainda não estão bem estabelecidos. O Vasco, o último aporte do ano passado, chegou com atrasos, foi muito questionado internamente. O timing desses aportes às vezes não ajuda, porque é depois de janela de transferência. Então, esses processos precisam ser ajeitados no Vasco. Então, é a parte que desperta dúvida relacionada a 777, a forma como a empresa vê o futebol, como a empresa enxerga o Vasco. Então, ainda a 777 não ganhou a confiança do torcedor vascaíno. Por mais que a gente questione as gestões, as campanhas dos times, tanto o Ronaldo no Cruzeiro quanto o Textor no Botafogo conseguiram ter um elo maior com o torcedor. A gestão do Vasco está longe disso. Então, espera-se que agora, com o Lúcio Barbosa como CEO, Alexandre Matos, até o Pedrinho sendo um dirigente da associação mais propositivo, mais proativo, então, uma mudança de mentalidade de gestão. Agora, no campo, de fato, o Vasco tem um início de ano um pouco mais confiável, muito pelo Ramon Dias. Depende muito dele, dessa relação que ele tem com o torcedor do Vasco, com o próprio elenco, de começar bem e, de certa forma, apagar o que foi a temporada do ano passado, que foi de muito sofrimento para o torcedor vascaíno. Terminou bem, com um final feliz, mas o torcedor do Vasco não merece sofrer mais uma vez, ainda mais depois dessas reformulações. Só para pontuar, você já citou, né? Amanhã, 10 da noite, 22 horas, no Star Plus. Vasco e São Lourenço é o time principal do Vasco, que está fazendo a pré-temporada no Uruguai. E tem, ao mesmo tempo, tem jogo no mesmo dia, tem jogo no Campeonato Estadual. Mais cedo, né? Mas é um time B. Aí é o Vasquinho. Alguns jogadores que não estão sendo aproveitados no time principal. Mas vai ter uma base. Vão jogar no Campeonato Carioca. Então, amanhã, 10 da noite, só no Star Plus, narração do Paulo Andrade, estaremos aí nesse primeiro jogo do time principal do Vasco na temporada. Contra o São Lourenço da Argentina. E domingo? Domingo também Domingo é contra o Deportivo Maldonado do Uruguai. Então, são 2 jogos aí do Vasco que você acompanha no Star Plus, exclusivo, o jogo do Vasco em preparação para a temporada. Esse negócio de SAF, né, vai criando também uma certa expectativa nos torcedores, principalmente. Eu acho que o torcedor do Vasco, em meio à chegada da SAF na última temporada, também vai tentando se apegar a algumas coisas. Mas ainda mais essa SAF, Matheus, que prometeu muito, Sim. Prometeu o Vasco protagonista, o Vasco que nunca mais jogaria em desvantagem econômica contra o principal rival, que é o Flamengo, e entregou um planejamento muito falho, demora em contratações, demora em chegada de aporte. Então, isso gerou uma desconfiança muito grande. Então, precisa, de alguma maneira, tentar se aproximar do torcedor. Até mesmo os dirigentes, Josh Wander, que é o principal CEO ali da 777, botar mais a cara, dar explicação, estar mais próximo no dia a dia. Se conectar mais com o torcedor. Exato, ali. Não pode ser essa gestão tão fria e distante. E que o Alexandre Matos e o Lúcio Barbosa ajudem nesse processo, não só de aproximação, mas de um compromisso mesmo da 777 com a evolução do futebol do Vasco. Já há ali uma movimentação muito pelo Alexandre Matos, pelo Ramon Dias, de suprir carências do elenco. No ano passado, um gargalo do Vasco foi esse primeiro volante. Por mais que o Zé Gabriel tenha se firmado com o Ramon Dias, é um jogador que tem dificuldade com a bola para fazer a saída, então Coelhar, Esforça, já é uma movimentação de mercado identificando essa carência e pode permanecer o Zé Gabriel, valorizar a temporada que ele fez, mas o Vasco precisa de elevar essa qualidade. E esses movimentos, se chegam esses 2 jogadores, confirmam que o Vasco está no caminho certo. A comissão técnica, juntamente com os dirigentes, tem sabido detectar as carências para elevar o nível do Vasco nessa temporada. Times apresentados, é hora do nosso Sai do Muro. Roda a vinheta. Fala, torcida, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e venham trazendo mais uma informação, mais uma notícia. A notícia a gente traz, então, o Vasco monitora atacante do Huracan. Vocês conhecem esse atacante? Vocês conhecem esse bendito, esse bonitão aqui? Vocês já ouviram falar que o Vasco vem explorando todas as opções do mercado, e desde os jogadores da Europa até os mercados alternativos, mas o atacante, o scout do clube que está monitorando
com força no atleta vindo do futebol sul-americano, nomes como o Juan Esforja, Juan Esforja, né, o nome dele, que é uruguaio. Então, que está praticamente fechado já com Luciano Rodrigues e que tem negociação já encaminhada com o Cruz Maltino e tem seus nomes ventilados diariamente em São Januário. E dessa vez, mais um jogador que atua no futebol argentino está sendo ligado ao Vasco através dos rumores aí dos bastidores. E o atacante argentino Walter Manzetti tem chances de sair do seu atual clube, que é o Uruguai, nessa janela de transferência. Além de aparecer no radar dos times locais, como Racing, os Talleres, não sei pronunciar esse nome, mas você conhece o futebol aí, sabe que esses times aí da Argentina aí é tudo nome esquisito. Então, times do Brasil também monitora o atacante, como o Vasco, Bahia, já observaram a situação do atleta. Então, tudo depende daqui para frente da oferta que chega ao Huracan. Então, o Vasco, já por sua vez, se preocupa com a quantidade de estrangeiros presentes no elenco, que já tem o Puma Rodrigues, o Gary Medel, o Mano Capasso, né, na verdade, Robert Robas, o Dimitri Payet, Lucas Orediano e o Pablo Veguete. E com a chegada de Juan Esforja, esse número ultrapassa o limite permitido pela CBF de 7 relacionados por jogo. É importante lembrar que Lucas Orediano pediu para ser negociado do clube e que pode abrir essa vaga assim que ele sair do elenco. E em 2023 o Mazante, o nome dele, participou de 37 partidas pelo Huracan, marcando 6 gols e 3 assistências. Então é isso. Jogador aí que pode chegar ao Vasco nessa janela de transferência ainda. Lembrando que só depende aí da saída do Orediano para que Alexandre Matos possa trazer ele. Então é isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês até o momento. Não se esqueça de se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, deixar o seu like e o seu comentário também, que nos ajuda muito dentro da plataforma. Valeu? Fiquem com Deus e até a próxima notícia.